Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor Jesus, irmãos. A paz e a graça do Senhor Jesus que estejam sobre a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Irmãos, eu sou o evangelista Milvio, pregador da palavra de Deus. Não prego placa de igreja nem CNPJ, não peço dinheiro, não peço dízimo, apenas cumpro o ID do Senhor Jesus. Que ele disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Então, cumpra a minha parte da missão dada pelo Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que você possa cumprir também. Se você não sabe pregar, compartilhe essa pregação. Seja um seguidor do Senhor Jesus junto comigo aí. Rádio Palavra Viva, /Milvio no YouTube. Entra lá, tem dezenas de pregações para edificar a sua fé com o Senhor Jesus. Prego somente Bíblia, não falo de igreja nenhuma, de placa nenhuma, de CNPJ nenhuma. Amém? Que Deus te abençoe, que a gente possa fazer a obra do Senhor Jesus aí da melhor forma possível. A leitura de hoje está em Filipenses, capítulo 3, versículo 12 em diante, onde Paulo diz o seguinte: que Deus nos abençoe e que essa palavra seja para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, Filho de Deus. Paulo diz assim, não que eu já tenha alcançado, vamos ver, ou que eu seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo, que é a salvação, irmãos. Não que eu já tenha alcançado, porque está vivo, está na terra ainda, não partiu para a glória. Ou que eu já seja perfeito. Não há um homem perfeito. Pregador da palavra de Deus que se diga perfeito. Perfeito, o único perfeito que andou na terra, o único perfeito. Jesus, perfeito em tudo. Foi como homem quando andou na terra e é muito mais agora, superiormente dizendo. Não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que eu esqueço-me das coisas que para trás ficam, e avanço para os que estão diante de mim. Aqui Paulo ensina uma lição muito importante, irmãos. Pessoas que se prendem ao passado, pessoas que vivem apegadas ao passado, eu fui, eu tive, eu era, caminha para a depressão. Quem está preso no passado, porque eu fui assim, porque eu tive isso, porque eu era aquilo, porque eu possuía, irmãos, sai daí. O passado não nos permite mais. Eu vou ler de novo, para você guardar essa palavra dentro da sua mente, dentro do seu coração, e o Espírito Santo de Deus te dá força para romper e pocar para frente. Amém? Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim. Esse é o segredo da nossa vitória. Nós que somos a igreja do Senhor Jesus. Esquece o passado, irmão. Esquece, mas eu gostava tanto. Mas era tão bom. Mas eu queria. Não tem como, irmão. O passado ficou para trás. Passou. Não volta. Glória a Deus por isso, né, irmão? Vamos romper e vencer e construir de novo. E Deus no comando sempre. O importante é construir a nossa salvação, a nossa comunhão com Deus, o nosso conhecimento da palavra, o nosso aperfeiçoamento espiritual na unção do Espírito Santo, a adquirir os dons do Espírito Santo, adquirir e produzir os frutos do Espírito Santo. Sem ele nós não teremos salvação. O Espírito Santo é hoje quem revela a palavra, quem nos fortalece, quem nos faz dar frutos, quem nos dá os dons para usar na obra do Senhor Jesus. Amém? Então Paulo diz, não que eu já tenha alcançado. E olha que Paulo foi um homem de Deus, irmão. Pregador da palavra assim ardente. Viveu para o Senhor, entregou sua vida e viveu a vida dele toda de acordo com a Bíblia Sagrada para o Senhor. Aí ele fala isso. Não que eu já tenha alcançado. Ou que eu seja perfeito. Perfeito ele não é, a gente sabia disso. Rebelde ele. Mas viveu para o Senhor Jesus. Mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que já o haja alcançado, mas uma coisa faço,
Esqueço-me das coisas que atrás ficam, que nós esqueçamos tudo. E avançando para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então nós devemos prosseguir para o alvo, pelo prêmio da nossa salvação eterna, da vocação de Deus que Ele nos chamou e nos deu esse direito no Filho dele, que é o Senhor Jesus, em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já fomos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentes alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Por isso, todos quantos já fomos perfeitos. Quando que nós fomos perfeitos? Quando nós confessamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Naquele momento, o Senhor Jesus, que morreu por nós, chega diante de Deus e fala: Pai, olha para mim. Não olha para ele. Eu morri por ele. Eu santifico ele. O meu sangue purifica ele de todos os pecados dele. Nessa hora, Deus olha para nós e não vê defeito em nós, irmãos. Somente assim. Senão, estaríamos destruídos. Glória a Deus, aleluia. Por isso, todos nós, quando já somos perfeitos, que é no Senhor Jesus, sintamos isto mesmo. E se sentes alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Então, a perfeição nossa é no Senhor Jesus, que nos justifica desde o momento em que chegamos a Ele e confessamos Ele como Senhor e Salvador. Amém? Mas naquilo a que chegamos, quando chegamos ao Senhor Jesus, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo que. Então nós vamos andar de acordo como Ele andou, andamos segundo a mesma regra, e sintamos o sentimento seja o mesmo, que é qual? A palavra de Deus que habita em nós, a Bíblia Sagrada. Por isso, existe a necessidade de você conhecer a palavra, irmão, demais. Se você é novo convertido, ou mesmo velho convertido, irmãos, ouça a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, escute a pregação da palavra de Deus, pregue a palavra de Deus, porque se você pregar, ou se você ouvir, ou se você ler, você está do mesmo jeito absorvendo a palavra. Você está caminhando para a estatura de varão perfeito, você está crescendo, amadurecendo na fé. Mas aquele que não se alimenta, cresce, irmãos? Não cresce. Se a pessoa não escuta a Bíblia Sagrada, não escuta a pregação, não ouve falar do Senhor Jesus, não vê os milagres do Senhor Jesus, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se não tiver palavra na sua vida, conhecimento na sua vida, você vai crescer como abençoado. Entendeu? Aí Paulo aqui diz, olha, o espinhozinho na carne de Paulo. Sede também meus imitadores. Irmãos, sede meus imitadores, Paulo, você é doido. Paulo devia dizer assim, ó, sede imitadores do Senhor Jesus, igual eu sou. Não, ele fala, sede meus imitadores. E tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Então, sede, meu irmão, imitador do Senhor Jesus, igual Paulo foi. Não vou falar seja imitador de Paulo. Paulo servia e imitava o Senhor Jesus. Então, que nós possamos servir e imitar e seguir da mesma forma, procurar o melhor que nós pudermos ser semelhantes ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse. Então, existem muitas pessoas dos quais Paulo falou. E agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Tem muitos que são inimigos da cruz de Cristo. Tem muitos até obreiros inimigos, irmãos. Tem muitos obreiros. Não digo isso da boca para fora, tem mesmo. Tem muitos obreiros que são inimigos do Senhor Jesus. Cujo fim é a perdição, a condenação eterna. Cujo Deus dele é o próprio ventre, e cuja glória é para a confusão deles que só pensam nas coisas terrenas. Então, todo pastor que você vê falar assim, ó, todo pastor, todo, não tem exceção, todo pastor que você ouvir e ver, estiver na igreja lá e ver, falar assim, nós somos filhos de Deus e devemos comer o melhor dessa terra. Cuidado com esse cara. Cuidado com esse cara. Vou te dar um exemplo maior, não existe outro maior. O Senhor Jesus, o Filho de Deus,
Quando falaram com ele, Senhor, eu te seguirei aonde o Senhor for, Jesus disse, eu não tenho propriedade, eu não tenho riqueza, eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Se você quiser vir me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Uai, quando o jovem rico chegou ao Senhor Jesus e disse assim, Senhor, eu fiz isso, tudo isso aí eu faço. Jesus falou, você quer ser perfeito, quer me seguir? Vai, vende tudo que tens, dê aos pobres. Ele não disse, traz para mim. Ele disse, dê aos pobres. Olha que palavra, irmão. Aí vem um pastor hoje, fala que nós vamos comer o melhor dessa terra, que nós temos que dar para Jesus. Se o próprio Senhor Jesus, quando andou na terra, o nosso Senhor, não disse, traga para mim. Ele disse, vá, vende tudo e dê aos pobres. Aí vem outro lá e fala que você vai comer o melhor dessa terra. Irmão, se você não conhecer a palavra, irmão, você vai achar que vai mesmo. Ah, mas então nós não temos direito de comer o melhor dessa terra? Irmãos, nosso direito de comer o melhor da terra, ou de ter riqueza, ou de prosperar, não vem da nossa salvação. Não confunda as coisas. Quando a gente entrega a vida ao Senhor Jesus, nós ganhamos um direito espiritual. Nós ganhamos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Nós ganhamos o direito de vida eterna. Agora, o direito de comer o melhor da terra vem do seu trabalho, meu querido. Depende de você, ué. Se você for um cara trabalhador, se você for um cara que vai lá, encara o serviço, encara e cresce, economiza e poupa, investe, compra, ao invés de gastar, e gastar até o que não ganha, comprando parcelado. Então, se você aprender a comprar à vista, economizar, comprar à vista, economizar, comprar lote, casa, comprar à vista, economizar, comprar à vista, economizar, comprar lote, comprar... Daí a pouco, meu irmão, você vai estar rico. Você vai passar aí uns 8, 10, 12 anos de aperto, de dificuldade para construir, mas depois o resto da vida você vai usufruir, você vai comer o melhor da terra, do fruto do seu trabalho. E não porque você entregou sua vida ao Senhor Jesus. Está ouvindo? Porque para comer o melhor dessa terra vem do seu esforço, do seu trabalho, do seu sacrifício, do seu estudo, das suas condições. O que o Senhor Jesus nos oferece é vida eterna. Tá bom? Então não confunda as coisas. Então todo pastor que falar com você, você agora é filho de Deus, você agora é filho do rei, você tem que ser um príncipe. Esse cara está desviado do evangelho e ele quer te roubar. Ele quer comer a lã da ovelha. Ele quer extorquir sua lã. E quer arrancar tudo que ele puder de você. Toma cuidado, sai da igreja desse cara. Vai seguir o Senhor Jesus. Tá bom? Entra aí, Rádio Palavra Viva, /1000, tem um monte de pregação. Tá bom? Vamos servir o Senhor Jesus em espírito e em verdade. Glória a Deus. Então, cuidado com esses, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Você vê um pastor que só fala de coisa terrena, irmão? Ah, porque nós vamos comprar isso, nós vamos construir isso, nós vamos viajar de primeira classe, que não sei o quê, só das coisas da terra. Primeiro, pastor, que com dinheiro da ovelha viaja de primeira classe no avião, é lobo, disfarçado de pastor. É devorador da lã. Devorador da lã. Escuta o que eu estou dizendo. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então aí sim você vai comer o melhor da terra, mas dessa terra aqui, ó. Nos céus, a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, a Ele, a honra, a glória, o louvor e a adoração para todos sempre, irmãos. Que transformará o nosso corpo abatido, olha o que eu falei, o Senhor Jesus vai transformar nosso corpo, para ser conforme o corpo glorioso dele, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Ele sujeita todas as coisas a si, com o seu poder. Tudo está debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Tudo. Satanás está debaixo da autoridade de Jesus, isso há muito tempo. É claro, para toda a igreja do Senhor Jesus. O mundo, os governos terrenos, os homens, os que se acham poderosos, presbíteros, né, obreiros, pastores, apóstolos, semideuses, bispos,
governadores, deputados, senadores, prefeitos, vereadores, presidente, ministro supremo, todo tipo de ministro, juízes, desembargadores, procuradores, promotor de justiça, todo tipo. Então, meu irmão, quando você acha alguma coisa que está debaixo do poder do Senhor Jesus, e é Ele quem manda. Então, que nós possamos reconhecer a soberania do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E somente nele há salvação e esperança para a humanidade. Sem ele estão todos condenados. Então, você que está aí agora, meu querido, para tudo que você estiver fazendo. Vem na frente dessa tela, olha para mim. Eu vou te ensinar a sair da condenação eterna para a vida eterna. Amém? O Senhor Jesus, ele vai te aceitar. Você confessa ele como Senhor e Salvador. Arrependa-se dos seus pecados. Entrega a sua vida a ele, pede perdão e ele te aceita, tá bom? Então para o que você estiver fazendo, olha para essa tela e repete comigo aí. Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Senhor, me aceita, Senhor, como teu servo. Senhor, perdoa os meus pecados. Entra no meu coração, Senhor Jesus, e faz morada em mim. Que o teu Espírito Santo, Senhor, guarde em mim a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Escreve o meu nome no livro da vida, Senhor Jesus, e que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. Amém. A paz do Senhor Jesus, meu irmão. Que Deus possa te receber agora como filho dele, porque você entregou sua vida ao Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, a paz e a graça esteja sobre a sua vida a partir de hoje. Seja um seguidor aí do canal Rádio Palavra Viva, /Milvio, bora ganhar alma pro Senhor Jesus. Aí tem pregações e mais pregações, para que a sua fé seja edificada no Senhor Jesus. Compartilha, irmão, bora ganhar alma pro Senhor Jesus. A paz do Senhor, com o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém.